Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos de 67 a 79. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Zacarias era alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus, conhecia muito bem as Escrituras, porque ele era sacerdote. E por isso, por ser um homem escolhido por Deus para o sacerdócio, também por ter recebido o dom do Espírito Santo, e por ser o pai de João Batista, ele irá fazer uma profecia, ou seja, ele irá olhar para o passado, para o presente, para o futuro com um olhar de Deus, com um olhar de esperança, com um olhar de confiança. E por isso Zacarias diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Primeiramente, então, Zacarias bendiz ao Senhor. Bendizer significa agradecer, louvar, reconhecer a grandeza e a divindade do nosso Deus. E Zacarias chama o Senhor de Deus de Israel, ou seja, não há um rompimento. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. O Deus de Israel é também o Deus de Jesus Cristo. É o Pai de Jesus Cristo. É aquele que conduz a história. E ele visitou e redimiu o seu povo. Deus veio visitar, Deus veio até nós. Deus entrou na nossa história, entrou na nossa humanidade, na nossa vida. Se fez menino, se fez pequeno, se fez pobre. E por isso Zacarias continua dizendo: fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus pais, pelos santos profetas, para nos salvar dos inimigos e da mão dos que nos odeiam. Zacarias entende que Deus veio nos visitar na descendência de Davi para se cumprir as profecias, porque tanto Isaías como Baruque e tantos outros profetas anunciavam que o Messias, o Salvador, seria um descendente de Davi, ou seja, não seria alguém de uma outra nação, de outros povos, mas seria alguém da própria terra de Israel, um judeu, descendente de Abraão, descendente de Davi. E ele viria nos salvar dos inimigos. Quais são os nossos inimigos de ontem e de hoje? Sem dúvida, o pecado e a morte são nossos maiores inimigos. Muitas vezes, quando falamos de inimigos, pensamos talvez em uma pessoa que nos ofendeu, que nos prejudicou, mas essas pessoas, se entendermos bem, não são nossos inimigos. Talvez muitas de nossas contendas, muitas de nossas brigas surgiram por mal-entendidos ou talvez por situações que nós mesmos provocamos, por falta de diálogo, mas o pecado e a morte eram nossos grandes inimigos e ainda são, se nós nos afastarmos da presença de Deus. E depois Zacarias continua dizendo: O Senhor usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e de juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Então, Zacarias recorda a misericórdia de Deus, uma misericórdia que agiu no passado com os pais. Deus teve misericórdia libertando o povo do Egito. Deus teve misericórdia na criação. Deus teve misericórdia enviando os profetas. E agora, nessa nova aliança,
aliança perfeita, tem misericórdia de nós, nos libertando do pecado e da morte. Mas é preciso servir ao Senhor. Zacarias nos diz que é preciso servir a Deus na santidade, justiça e caminhar na sua presença todos os dias. E termina então dizendo: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para preparar-lhes os caminhos, anunciando a seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Zacarias recorda que seu menino, João, irá caminhar à frente do Senhor para preparar os caminhos de Jesus. E graças à misericórdia e à compaixão do nosso Deus, o sol nascente nos veio visitar, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, que seja um dia de oração, de contemplação, desse grande gesto de amor. O menino Deus, Jesus, se fez homem, se fez frágil, pobre e indefeso, se fez humilde, para nos mostrar o caminho da paz, da humildade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.